Boa tarde, turma. Olha, hoje é dia 16 de março, terça-feira. Vamos para a nossa aula de ciências. Vamos falar sobre o universo. Olha, gente, nós vamos hoje falar sobre o universo, mas de um ponto de vista diferente. Vamos falar sobre a observação do universo, né? Nós já vimos que tudo é muito distante aos nossos olhos quando se fala em universo, né? A gente vê que temos os astros, as estrelas, os asteroides, a Lua. Então, como o homem pode fazer para perceber melhor, conhecer melhor todo esse universo, né? Como fazer? E aí, para observação do universo, o homem tem algumas estratégias. Durante muitos anos, o ser humano observou o céu a olho nu, quer dizer, sem nenhum aparelho, sem nenhum instrumento, olhando naturalmente. Isso quer dizer a olho nu, sem a necessidade de utilizar instrumentos como a luneta, que aproxima a visão do observador ao objeto a ser observado. E por um bom período, o homem realmente observava sem sentir essa necessidade, né, de conhecer mais aprofundadamente. Isso só foi acontecendo depois, com o desenvolvimento, com as tecnologias, mas a princípio o homem observava tudo a olho nu mesmo. E esse tipo de observação era praticado por diversos povos, para sua própria orientação, também para decidir a época que seria mais adequada para o plantio, para a colheita. Essas eram as reais necessidades, né? Bem no princípio. E aí os homens observavam com essas intenções. Mas depois, né, o homem foi se aperfeiçoando, criando tecnologias, e aí então foram surgindo instrumentos apropriados para essas observações, os chamados instrumentos ópticos, que são utilizados no cotidiano para facilitar, permitir ou aperfeiçoar a visualização de determinados objetos, que vão desde seres minúsculos, como as bactérias, até estrelas, planetas. E aí, por conta dessa realidade, dessa variedade de objetos e a necessidade de observá-los, estudá-los também, né, o homem foi criando uma infinidade de instrumentos ópticos. E aqui a gente vai conhecer alguns, né? O microscópio, ele é utilizado para observar o que não é visto a olho nu. E aí, ó, a gente já viu ali, né, um exemplo, as bactérias. São seres minúsculos, impossível a gente conseguir enxergar uma bactéria a olho nu. Quer dizer, sem utilizar, né, um instrumento que reproduz aquele ser em aumento, né, aumentado, não no seu tamanho real. Então, seria impossível sem a utilização de um instrumento apropriado. O telescópio, que é um instrumento grande com apenas um visor que serve para observar objetos por estarem a grande distância. São invisíveis ou indistintos a uma vista desarmada. Alguns objetos, alguns seres que existem no universo, alguns astros, sem a ajuda de um telescópio seria impossível de enxergarmos, né, por causa da distância, não porque eles são seres pequenos, né, como no caso das bactérias, mas aqui o telescópio, ele realmente tem esse objetivo de observar, né, objetos que estejam a grande distância.
Então já é um outro aparelho, um outro instrumento com outro objetivo. Olha que interessante também a lupa. Eu acho que você até já deve, né, ter tido contato. A lupa, que também pode ser chamada de lente de aumento, conjuga uma imagem maior que o objeto observado. E aqui, olha, a gente já tem mais acesso. A lupa é como se fosse, né, aquele vidrinho colocado em uma proteção, uma armação, né, mesmo para proteger aquela lente. E aí, ó, a gente consegue ver mais ou menos como aqui, olha, tá vendo? O olho da pessoa, olha, ficou bem aumentado, um tamanho bem maior. Então, ela já é um acesso, né, mais natural, mais fácil. Qualquer pessoa pode comprar e ter uma lupa e olhar, de repente, sei lá, um animalzinho que seja pequeno, uma formiga. Peguei ali a lupa, ela vai ser aumentada e eu vou ficar observando conforme aquela formiga vai caminhando. Então, é bem legal, é bem interessante. Eu quero olhar lá o meu rosto, se eu tenho uma espinha, um cravo. E aí, numa lupa, eu vou conseguir ver bem aumentado aquilo que eu estou desejando observar. A câmera fotográfica, que é um instrumento que projeta, grava e armazena uma imagem e funciona de forma semelhante ao olho humano. É como se ela estivesse observando, olhando, né, algo e registrasse, aquilo ficasse ali armazenado, gravado. Aquela imagem fica ali gravada. Então também, olha que interessante, né? Totalmente diferente dos outros instrumentos. Óculos, conjunto de duas lentes presas numa armação, usado para corrigir deficiências da visão, né? E muitas vezes a gente tem óculos e acaba sabendo que a nossa lente tem um grau diferente do grau de uma outra pessoa, porque realmente ela é feita de acordo com a necessidade de cada um. Então, se a minha necessidade é aumentar muito, se a minha necessidade é somente ver melhor a distância ou as coisas que estão próximas, o óculos vai ser um instrumento apropriado para esse tipo de situação. E esses instrumentos, eles surgiram ao longo do tempo e estão ligados diretamente ao desenvolvimento dos avanços científicos que possibilitam a observação do universo. E aqui, gente, o universo em todos os sentidos, né? Se a gente for pensar no objetivo de uma lupa, de um óculos, né? Eles também nos auxiliam a observar o universo que está mais próximo a nós, com certeza, né? Então, porém, uma pessoa ela pode realizar observações também com meios muito simples, como aqui o caso, olha, do binóculo. O binóculo é um instrumento com lentes de aumento que possibilita um grande alcance da visão. Já é um objetivo diferente dos instrumentos anteriores. Eu teria somente essa visão a longo alcance, vou ver de forma mais clara aquilo que está mais distante de mim. Ela vai ter, no caso, esse objetivo e essa propriedade. E muito interessante essa observação. Para observar bem o firmamento, deve-se procurar um local afastado das cidades, pois a poluição luminosa atrapalha a percepção dos astros. Então, quando as pessoas querem observar o firmamento, elas devem procurar lugares que tenham menos luminosidade. Por exemplo, se aqui, olha, alguém estiver, né, com qualquer aparelho, qualquer instrumento, querendo observar o céu, a visão não vai ser tão boa quanto a visão de quem esteja no campo, onde existe menos
emissão de luzes como a cidade. A cidade é muito mais iluminada, muitos prédios, né? Muitas ruas com luzes nos postes, muitos faróis. Então isso também dificulta, porque além desse grande número, né, de luzes, ainda tem o problema da poluição. E aí a poluição, essa poluição luminosa, essa coisa de muitas luzes, vai atrapalhar a gente perceber os astros. Então, quer observar? É melhor procurar um local mais afastado da cidade. E aí eu vou ter uma visão melhor do céu. Muito legal, né? A gente conhecer todos esses instrumentos. Olha, gente, aqui é a hora da correção, as atividades que ficaram aí entre as páginas 20 a 24. Faça a correção com atenção. Aqui, olha, a gente tinha, né, que colocar com um risco, de acordo com essa legenda, com os riscos, corpos gasosos e considerados gigantes, aqui conhecido por seus anéis, e aí a gente teve as duas características somente aqui, olha, então você deveria dar 2 traços e um traço também. Já falamos, né, desses movimentos, translação, rotação, e aí o que é que eles causam, né, dia e noite, estações do ano. A gente vai finalizando essa correção com bastante atenção, você faça, olha, e aqui, lembrando, né, temos aqui os pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul. Então, você deveria circular esse apartamento aí, nessa posição, porque ele desejava o apartamento que tivesse posicionado ao lado onde o sol nasce, então ao lado leste. Aqui, gente, olha as fases da lua de acordo com a visão que nós temos da lua, de acordo com a claridade, a luz do sol, ela vai refletir, né, como se tivesse formas diferentes, mas na verdade a gente sabe que não, que é apenas a luz do sol refletindo na lua. Aqui a gente vai finalizando, já retornamos para a próxima aula.